A gente agora muda de assunto, vai ter entrevista aqui no CNN Novo Dia. Eu e a Basília Rodrigues vamos conversar com o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Senador, muito obrigada por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Carol. Meus cumprimentos. Alegria e honra de poder visitá-los, conversar, bater um papo com você, com Basília, com os telespectadores da CNN. Alegria é nossa, senador. Já vou passar a palavra para a Basília, afinal foi ela que entrou em contato com o senhor, proporcionando essa conversa. Mas antes eu quero lhe perguntar se a gente está conversando com um candidato a vice na chapa de Pacheco em 2023. Isso já é certo, senador? Carol, não. Nós temos um compromisso firmado, primeiro, de votar por todas as razões que são conhecidas, não apenas do colegiado, mas da população brasileira. E falo isso sobre a condução competente, efetiva, altiva, produtiva que o presidente Rodrigo Pacheco teve durante esses 2 últimos anos. Ou seja, além da legitimidade que possui, ele teve um trabalho apresentado com resultados extremamente expressivos, o que nos garante, a nós que fazemos parte desse colegiado, a tranquilidade de saber que estamos votando naquele que pode dar esse sequenciamento. Eu creio pia e plenamente, e para isso tenho trabalhado junto aos companheiros para que nós reconduzamos o presidente Rodrigo Pacheco. Há um compromisso, há uma composição entre o PSD, partido ao qual faz parte o presidente Pacheco, o União Brasil, o MDB, que formam um bloco a partir do dia 2 de fevereiro, quando os trabalhos efetivamente serão iniciados, para que nós estejamos, nós, o MDB, fazendo a segunda escolha nessa composição. Agora, dentro do partido, o MDB, somos 10 senadores e senadoras, nós haveremos de fazer a escolha deste nome. É evidente que nosso nome está à apreciação dos integrantes. Tive a alegria, satisfação, honra de poder, nesses 2 últimos anos, poder responder na condição de vice-presidente ao lado de Rodrigo e ao lado de outros integrantes da mesa. Mas até a próxima semana nós teremos essa definição. Senador, vou continuar então no assunto eleição para a presidência do Senado Federal, acompanhar aqui a minha amiga Carol, e saber da candidatura de Rogério Marinho, ele que é o candidato pelo PL. Ontem à noite, Marinho esteve aqui na CNN Brasil e falou aos brasileiros sobre o seu ideal de ser o novo comandante, o novo presidente do Senado, que seria fundamental para manter uma casa independente dos outros poderes, uma casa com ritmo acelerado na votação de propostas de interesse do país. Esta candidatura ameaça ou ao menos faz cócegas na ideia que parecia já tão cristalizada de reeleição do atual presidente Rodrigo Pacheco? Basília, primeiro eu quero registrar aqui o respeito que todos nós temos. Eu fui colega do hoje senador Rogério Marinho, nós fomos colegas na Câmara Federal. É um homem público de formação intelectual, experimentado e que tem a legitimidade, como qualquer um dos que integram o Senado da República, de apresentar o seu nome à disputa. Mas, fundamentalmente, é importante que nós aqui registremos. Tanto é que, na primeira indagação que Carol me fez, fiz eu questão de salientar os motivos, razões, fundamentando-as para que a nossa escolha se dê em torno do nome do presidente Rodrigo Pacheco. Nesses 2 anos, um período difícil, delicado, no qual estivemos envoltos a uma pandemia, um problema também delicado de instabilidade institucional, muito lastimavelmente, graças à participação nada equilibrada do Executivo sob a condução do presidente Bolsonaro, nós tivemos o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, tendo uma altivez de posicionar o Senado da República, de posicionar o Parlamento, de manter moderadamente, mas sempre de forma efetiva e firme, os laços institucionais, junto principalmente ao Supremo Tribunal Federal, porque foram as 2 casas mais deliberadamente atacadas pelo presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E quando eu digo deliberadamente é porque ele falava a um segmento considerável da população, instigando-a a atacar as imagens destes 2 poderes.
a Corte Suprema e o Congresso. E lá nós tivemos o presidente Rodrigo Pacheco atuando. Quando você observa sobre pautas de discussão que foram debatidas e que foram votadas, o senador Rogério Marinho, ele se equivoca. Nós não deixamos absolutamente nenhuma matéria sem que ela tivesse tido a apreciação, deliberação aprovada ou rejeitada. Vamos aqui citar rapidamente alguns exemplos. O marco regulatório da cabotagem, a comercialização marítima, o marco regulatório das ferrovias, demandas que foram apresentadas pelo próprio Executivo, em nenhum momento teve da mesa, sob a condução de Rodrigo Pacheco e demais outros integrantes, como líderes da oposição ao governo, qualquer dificuldade para que nós apreciássemos pelo menos 5 PECs que tratavam sobre demandas apresentadas de natureza orçamentária e financeira pelo governo federal. Então, esse pronunciamento, essa fala, ela não se sustém sob quaisquer aspectos. E é por isso que eu creio, evidentemente, nós estamos diante de um processo de escolha, ou seja, um processo eleitoral. Nós não podemos absolutamente desconhecê-lo, mas creio plenamente que o presidente Rodrigo Pacheco haverá, inclusive, de poder passar, ter mais votos do que na primeira oportunidade. O voto secreto não é uma coisa que ameace ou signifique perigo para os senhores? Não, absoluto. Nós respeitamos, até porque é uma previsão, o voto secreto. Se ele viesse a ser aberto, enfim, também não mudaria nada. Há conceitos estabelecidos. A senhora senadora, o senhor senador que vai fazer essa escolha, haverá de estar diante de companheiros que, legitimados em apresentarem-se como postulantes, mas de uma candidatura como a de Rodrigo Pacheco, senador, atual presidente Rodrigo Pacheco, que fez. Ou seja, isso nos tranquiliza a saber que os próximos 2 anos, se nesses 2 tumultuados anos de pandemia, de instabilidade institucional, de provocações feitas pelo ex-presidente, de ataques sistemáticos às imagens da Corte Suprema e do Congresso Nacional, de ambas as casas, Câmara e Senado, Rodrigo teve uma postura como não poderia ser diferente. Um cidadão de formação jurídica, um cidadão que tem firmeza, repito aqui nas palavras, que teve altivez e que mostrou a serenidade de manter esses laços. E esses laços foram fundamentais agora, pós-episódio do dia 8. A resposta que o presidente Lula, que o Congresso Nacional, inclusive tive eu a oportunidade de responder pelo Congresso, pelo Senado, na ausência do presidente Rodrigo Pacheco e do Superior Tribunal do STF, através da figura da presidente Rosa Weber, foi algo fundamental e indispensável para transmitir à população brasileira o grau de segurança e de estabilidade, para que a democracia se mantivesse ija e se mantivesse sobre os seus postulados. E um destes é exatamente essa harmonia entre os poderes. Então vamos falar um pouquinho sobre os atos criminosos. Senador, o senhor esteve à frente dos trabalhos no Senado nos fatos subsequentes à invasão das sedes dos 3 poderes. Na oportunidade, o Rodrigo Pacheco estava de férias fora do Brasil e logo naquele primeiro momento, o senador falou-se sobre a possibilidade de abertura de uma CPI no Senado. Lula não vê com bons olhos, ele chegou a falar em confusão tremenda a possibilidade de instalação da comissão numa entrevista à Globo News. O senhor defende a criação da CPI? Eu subscrevi, tanto eu quanto um bom contingente de senhores parlamentares e senhoras parlamentares. Nós sabemos que a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela pode, e esse é o propósito, o fulcro das comissões quando instaladas, é o de colaborar através de processos investigativos, como nós tivemos, Carol, recentemente, no ano de 2021 para 2022, a CPI da Covid. Tantas informações que vocês depois trouxeram e colaboraram tanto nesse processo traumático que o mundo viveu e não diferentemente o Brasil e os brasileiros vivenciaram da Covid, fatos, vamos aqui mencionar um que penso mais grave, das negociações espúrias que se davam dentro do Ministério da Saúde. Isso foi possível através da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu penso que é um instrumento importante. Ouvi ontem a fala do presidente Lula, não é de deixar de observar e de levar em consideração, mas é uma decisão que caberá ao Parlamento, evidentemente, nesses bons relacionamentos mantidos, nesse momento de estreitamento, diferentemente do que nós observamos nos 4 últimos anos,
né, entre Congresso e Executivo, nós vamos ter um alinhamento que não significa subserviência, teremos a nossa independência, apreciaremos, aprimoraremos as matérias apresentadas pelo governo federal, mas é possível que a partir de fevereiro o presidente Rodrigo Pacheco, em sendo reeleito, mantenha com as lideranças do governo na casa, tanto no Senado como na Câmara Federal, e o presidente Arthur Lira, caso vindo a ser reeleito, e discuta sobre essa questão da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi e que teve e alcançou o número necessário para a sua instalação. Eu penso que nós haveríamos de apresentar, necessário sendo, e nas investigações, fatos que nos permitissem ter de maneira mais clara e evidente aquilo que aconteceu nos lamentáveis episódios do último dia 8. Senador, a gente está aí em destaque na tela com imagens, justamente imagens revoltantes desses atos criminosos de invasão na sede dos três poderes. Aí no detalhe a gente tem as pessoas invadindo as dependências do Supremo Tribunal Federal, muito entusiasmadas, né, com esse tipo de, ou que elas imaginavam ser uma tomada do poder. Naquele momento da cobertura aqui na CNN Brasil, e a gente que trouxe todos os destaques, todas as informações do que estava acontecendo, eu vinha conversando com o senhor e consegui divulgar aqui para os nossos espectadores que, na visão do vice-presidente do Senado, que no dia estava como presidente em exercício, veneziano Vital do Rego, ele acreditava que os atos explicitavam a participação deliberada do governo do Distrito Federal, né, neste ocorrido. O que o senhor quis dizer com isso? Na ocasião eu transmiti ao nosso espectador a sua impressão de momento. Passados aí já 2 semanas, quase, né, do que aconteceu, o senhor ainda tem essa avaliação de que o governo do Distrito Federal participou deliberadamente com esse caos? Basília, penso que nós não encontraremos absolutamente quem possa desconhecer da participação da Força de Segurança do GDF, ou seja, da Secretaria de Segurança. A omissão ela foi dolosa, não houve um descuido, não houve uma simples falha. Não há como defender a postura da Secretaria, do seu secretário que estava fora do país, regressando apenas por força de uma decisão, de um mandado de prisão. Então, essa literal compreensão eu continuo a tê-la como tive no domingo, dia 8, nós conversávamos, eu estava fazendo o deslocamento da capital do estado da Paraíba exatamente para acompanhar numa missão, numa obrigação, num dever institucional, porque naquele instante, na ausência do presidente Rodrigo Pacheco, estávamos nós a representar o Senado da República e fiz questão, na madrugada da segunda-feira, ao lado do líder Randolfo Rodrigues, de observar e testemunhar aquilo que muitos jamais poderiam imaginar, as cenas que nós encontramos no Senado Federal. Então, eu não tenho dúvidas de que houve uma participação dolosa, era de conhecimento da Secretaria de Segurança daquilo que estava por vir, não eram poucos os manifestantes, o acompanhamento nas redes sociais, o chamamento, a indisposição, a tranquilidade institucional era vista naqueles últimos dias que antecederam o dia 8. Então, esse convencimento eu tenho da participação não apenas negligente, mas de uma omissão dolosa da Secretaria de Segurança, que tem ou que tinha sob a sua responsabilidade de condução administrativa o ex-secretário Anderson Torres, e que terá efetivamente, necessariamente, que se explicar diante dos atos do dia 8, se explicar diante daquilo que foi descoberto em sua residência, uma minuta que era uma prévia de ato golpista proposto ou que se pretenderia o governo que concluiu a sua passagem no último dia 31 de dezembro. Então, eu continuo com as mesmas literais impressões, Basília. Anderson Torres, então, é uma pessoa que com certeza será chamada a depor na CPI dos atos antidemocráticos, se de fato isso for instalado. E também tem o governador Ibanez Rocha, quando o senhor fala Secretaria de Segurança Pública, governo do Distrito Federal,
Quem vai ser chamado para depor na CPI? Eu não posso me antecipar, Basília. Eu subscrevi, eu entendo que ela é oportuna, ela não é política ou de uso de palanque político, não é isso, o nosso propósito não é esse. Quando a senadora Soraya Tronic, que foi a autora do requerimento, apresentou-nos, recebeu a compreensão através das subscrições de apoiamentos das senhoras e senhores senadores, porque eles entendem, não apenas entendiam, ser oportuna, pertinente que nós façamos essa investigação paralelamente às investigações que estão correndo, né, sob a responsabilidade da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Não há incompatibilidade para que isso ocorra paralelamente, concomitantemente. É evidente, essa é uma decisão que caberá ao próximo presidente, seja como nós torcemos e para isso estamos a trabalhar o presidente Rodrigo Pacheco ou não. Agora, uma comissão parlamentar de inquérito, caso venha de fato a ser instalada, terá como um dos seus primeiros depoentes o ex-secretário Anderson Torres. Senador veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado, ele que esteve à frente dos trabalhos da casa nesse domingo, 8 de janeiro, dia em que Brasília vivenciou atos criminosos. Mais uma vez, senador, muito obrigada por ter aceito o convite da Basília para estar conosco nesta manhã. Carol, muito obrigado. Eu sempre estarei à disposição da CNN, à sua disposição, à disposição da nossa querida Basília, para que nós falemos e tomara que não precisemos falar sobre esses episódios que foram extremamente desagradáveis, lamentáveis, lastimáveis e que a gente precisa, todos nós, em sã consciência, na condição cidadã, antes mesmo de estar aqui a falar com vocês como agente político, senador da República, como cidadão, nós devemos reprovar, mostrar a nossa irresignação e a nossa defesa intransigente pela democracia e pelos seus postulados. Muito grato a todos, tenham todos um ótimo dia.